Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher. Olha só, já ficaram antenadíssimos aí sobre o cuidado com os dentes, lentes de contato, que o pessoal tem usado bastante cada vez mais. Daqui a pouquinho a doutora esclarece mais dúvidas. Agora vamos falar de um assunto muito, muito, muito importante. Sabe qual é o assunto mais importante que existe? Você. Porque se você não estiver bem, tudo desanda. O número de aumento com pessoas de problemas cardíacos só aumenta, né, doutor? Vem aumentando drasticamente. Nós tivemos até um levantamento recente agora, publicado em grandes jornais de vinculação nacional, mostrando o aumento do número e da gravidade de doenças cardiovasculares como um todo em pacientes acima de 35 anos, ou seja, de 35 a 45 anos. Então, nós estamos observando o aumento do número desses casos, em especial na população mais jovem, no período mais produtivo da vida da pessoa, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Então, isso é uma verdadeira tragédia que nós estamos vivendo no Brasil, porque nós não temos políticas públicas efetivas de prevenção de doenças. E à medida que a população vai envelhecendo, nós vamos ter um aumento significativo do número de pacientes com sequelas, após um acidente vascular cerebral, com sequelas por insuficiência cardíaca, com doenças oncológicas, e nós não vamos ter dinheiro para tratar toda essa população dignamente. Olha só isso que o doutor está falando, assusta a gente, né? Porque são dados, eles são reais, e então por isso que eu fico muito feliz quando recebo ele aqui, para conseguir levar esse pouquinho de informação para quem está acompanhando a Profissão Mulher aí no Brasilzão todo, porque é muito, muito importante a gente falar sobre a saúde, a nossa saúde, mas a saúde do nosso coração. Doutor, como é que anda o cenário de transplantes no Brasil? O Brasil ele é um país paradoxal, né? Digamos assim. Nós temos o maior programa público de transplantes do mundo. Puxa vida. Né? Nós só perdemos em números absolutos para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um número muito grande de pessoas que morrem em fila de espera, aguardando por um órgão que muitas vezes não vai chegar a tempo de lhe salvar a vida. E, do outro lado, nós estamos jogando órgãos de potenciais doadores no lixo. Puxa vida. Então, nós poderíamos e deveríamos estar fazendo mais transplantes. Nós temos condições, infraestrutura, expertise, nós temos o componente mais importante, que é o doador, que nós precisamos melhorar um pouco o sistema. Com isso, nós poderíamos estar fazendo quase o dobro do que nós fazemos hoje. Fazemos muito, são mais de 20 mil transplantes todos os anos, mas nós poderíamos estar fazendo quase 50 mil. E aí, praticamente, nós zeraríamos todas as filas de coração, rim, pâncreas, pulmão, e teríamos um número muito pequeno de pessoas morrendo em fila de espera. Puxa vida. Olha, é de arrepiar ouvir esses dados. Agora, você diz, doutor, que nós temos os potenciais doadores. Então, por que não acontece? Por que esse número não consegue ser dobrado se tem as condições para que isso aconteça e os doadores em questão? Nós temos potenciais doadores porque nós temos um país onde nós temos um número muito grande de vítimas de trauma e de violência. Então, nós temos um grande número de potenciais doadores, mas temos um aproveitamento baixo desses potenciais doadores. Nós usamos cerca de 30% dos potenciais doadores, ou seja, de todas as pessoas que entram na condição de morte encefálica, nós usamos 30% a 35%. Espanha e Estados Unidos usam mais de 70%, 80%. Então, eles estão muito próximos do teto, eles não têm como aumentar muito o número de transplantes. Nós temos. Nós precisamos melhorar esse aproveitamento, diminuir as taxas de rejeição por conta dos familiares, por isso nós precisamos levar informação. É fundamental que a gente estabeleça uma relação de proximidade com a mídia, com programas como o seu, para levar informação para as pessoas, né? Para que a gente... Então, assim, não sei, desculpa te cortar, mas acho que um dos pontos fortes aí de que isso não aconteça efetivamente é a falta de informação. O principal componente é a rejeição familiar, por falta de informação. Porque toda vez que nós temos um grande acontecimento, uma pessoa famosa que recebe um órgão, ou algum caso trágico que caia na mídia de alguém que se torne doador, o número a rejeição familiar cai drasticamente. Quando esse tema é abordado em uma novela de horário nobre, a taxa de recusa familiar cai drasticamente. Então, a sociedade ela responde quando ela é estimulada. Só que, como nós temos pessoas todos os dias sendo colocadas em fila e precisamos fazer transplante todos os dias, isso tem que ser falado todos os dias para as pessoas não perderem isso da sua rotina, do seu cotidiano. Pois é, a gente tem que bater na mesma tecla mesmo
todos os dias, porque nós, seres humanos, a gente é assim, né, doutora? A gente tem essa, eu não sei, acho que essa característica de muitas vezes dar não ao desconhecido, ao invés de se inteirar de que forma funciona realmente, de que forma que isso é eficaz. Vamos falar de Setembro Verde? Vamos falar com esse povo maravilhoso que acompanha o nosso programa no Brasilzão inteiro, que eu gosto de ficar falando. Aliás, um beijo muito grande para toda Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Ribeirão Preto, Baixada Santista. Já falei Minas, né, gente? Já. Belém, Natal, todo mundo que está nos acompanhando aí, para prestar atenção nesse projeto que é o Setembro Verde. Na verdade, o que nós fizemos foi um projeto à semelhança do Outubro Rosa, que mudou a história do câncer de mama no mundo todo. Nós juntamos o símbolo internacional da doação de órgãos, que é o Laço Verde, com o mês em que nós temos todas as campanhas, a Semana da Doação de Órgãos, o Dia Internacional do Doador. E criamos um projeto para que nós tivéssemos um mês alusivo à doação de órgãos, para levar a informação correta às pessoas, porque é natural que as pessoas tenham muitas dúvidas. O transplante, ele contrapõe vida e morte. E ninguém gosta de falar de morte na nossa cultura. Então, é fundamental que você leve informação de forma correta, que tire uma série de estigmas que estão associados à doação, de tráfico de órgãos, de não atendimento adequado, que não existe no Brasil. É um sistema que funciona muito bem. A legislação brasileira é a mais rigorosa do mundo para você fazer o diagnóstico e confirmar o diagnóstico de morte cerebral. A alocação dos órgãos, ou seja, a distribuição, a fila ela é temporal, ela é respeitada, ela é fiscalizada pelo Ministério Público, ou seja, tudo é feito, todos os pacientes que estão em fila, eles recebem uma senha para que eles acompanhem a sua posição na fila, saibam para quem os órgãos estão sendo alocados. Então, tudo isso funciona muito bem, mas poderia funcionar melhor. Então, para isso, a gente precisa levar informação para as pessoas. O objetivo do projeto primário dele é levar informação. E também buscar direitos fiscais, tributários, previdenciários. São mais de 35 mil pessoas em fila, já são mais de 200 mil transplantados, e o que a gente quer é que eles tenham todos os direitos que, por exemplo, os portadores de deficiência física já conseguiram. São pacientes extremamente dependentes do sistema de saúde, têm uma melhora substancial da qualidade de vida após o transplante, mas não conseguem ter uma vida, digamos assim, entre aspas, normal. Então, eles precisam do apoio, precisam dessa regulamentação, precisa que a sociedade os acolha. Com certeza, gente. Precisa, e precisa muito da gente, viu, de todos nós. Doutor, após assim, sanar aquela, eu acho que aquela angústia da pessoa que está na fila, né, de espera para um transplante, como é que é a vida pós-transplante para um transplantado? Hoje em dia, a vida do paciente transplantado ela é praticamente normal. A gente tem que ter sempre o cuidado de não comparar o resultado do seu procedimento com a pessoa que é saudável, mas sim comparar com aquele próprio paciente antes da sua intervenção. Certo. Então, alguém que está aguardando por um fígado, por um pulmão, por um coração, que nos últimos meses de vida não consegue exercer qualquer atividade mais íntima sozinho, que fica acamado, que deixa de trabalhar, que tem uma expectativa de vida aí de meses, após o transplante, ele passa a ter uma expectativa de 15, 20 anos, em média. Puxa vida, olha só, gente. Parece pouco, mas não é. Não. Né? Ele tinha meses com uma qualidade de vida muito ruim. A qualidade de vida dele melhora e ele tem uma expectativa, aí hoje em dia, de pelo menos 15, 20 anos. Né? Se for para rim, isso se estende um pouco mais, para fígado também. 20 anos é a diferença entre ele ver um filho nascer ou não, de ele ver um neto nascer ou não, de ele ver um filho formado ou não, ou seja, é uma mudança drástica na vida daquela pessoa. Com certeza. E aí eu pergunto, né? É muito delicado, é como o doutor disse aqui, a gente falar entre vida e morte é algo que, exatamente como o doutor definiu, não foi embutido na nossa cultura, então a gente nunca está preparado, né? Parece que quando a gente fala morte é uma coisa bem distante, que pertence ao outro e não ao meio que a gente vive. Mas para pensar um minutinho, olha, segundos eu diria, fecha os teus olhos aí e imagina se você vivesse isso dentro da sua casa. De repente, hoje você fala assim,
Não, eu sou totalmente contra transplante, vem todas aquelas lendas, né, que a gente já ouviu falar. Às vezes a pessoa nem está tão ruim, mas está lá num hospital público, vão assassiná-la para pegar, não é isso, doutor? Para pegar algum órgão. Gente, isso não existe. A coisa é muito séria. Como o doutor disse, o Brasil é um dos países mais criteriosos quando o assunto é um transplante. Agora, feche os seus olhos e imagina por alguns segundos que você vivencie hoje esse problema dentro da sua casa. E aí essa pessoa, como o doutor disse, que tem alguns meses de vida, ela pode ter sim a chance de viver 15, 20 anos a mais com uma qualidade de vida melhor do que a que ela tem hoje. Depende do quê? Disso aqui, gente. Só. Mas quando eu falo coração, não é só a doação do coração, é o entendimento disso. Você tem, sim, o poder nas suas mãos, muitas vezes, de salvar a vida de alguém. E é duro a gente lidar com a perda, né? Né, doutora? É muito difícil quando você fala da perda de uma pessoa que você ama. Mas mesmo diante desse sofrimento, por que então não melhorar ou não impedir que alguém passe pelo mesmo que você agora? Você já pensou? Você tem esse poder nas mãos. Então você não pode deixar para lá de jeito nenhum. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que já eu vou contar para vocês como é que vocês fazem para participar desse Setembro Verde. Rapidinho, bate lá, volta cá. Você e eu agora.